Bom dia, turma do nono ano. Aqui é o professor Vitor, professor de História. Nós estaremos aí iniciando o capítulo 7, a Segunda Guerra Mundial. Se você tem curiosidade sobre esse tema, essa aula é específica para você, ok? Página 158 até a página 164. Essa é uma aula introdutória, não vou falar agora do conflito, mas nós iremos falar de acontecimentos anteriores e que provocaram o conflito. Então, quais foram as causas da Segunda Guerra Mundial? Primeiramente, nós podemos destacar que existe uma rivalidade muito grande entre as nações europeias desde a Primeira Guerra Mundial. Algumas coisas não tinham sido resolvidas na Primeira Guerra Mundial e fez surgir ali uma rivalidade entre as nações europeias. A Alemanha era revoltada contra a punição que eles sofreram pelo Tratado de Versalhes, que limitava o número de soldados no exército, limitava a produção bélica alemã e impunha algumas indenizações altíssimas que os alemães não estavam conseguindo pagar, a devolução de territórios, a perca de alguns territórios que pertenciam aos alemães e tudo as exigências do Tratado de Versalhes causavam um revanchismo nos alemães. Então, nasceu um espírito revanchista nos alemães que buscavam revanche, né, para se vingar desse Tratado de Versalhes. Então, eles não aceitavam nada disso. A crise de 1929 favoreceu o protecionismo. Então, o que é o protecionismo, professor? Eu vou explicar novamente, eu já expliquei isso, mas eu vou tornar a explicar. O protecionismo é a política que é implantada quando ocorre uma crise no sistema econômico mundial, mas não é necessário ocorrer crise, pode ser implantada a qualquer momento, mas geralmente surge no momento de crise, que é o seguinte: é uma forma de você proteger o mercado interno do seu país. Como, professor? Se um produto importado é mais barato que meu produto nacional, vamos supor aí, um carregador de celular. Vamos usar o exemplo. Um carregador de celular produzido na China custa R$ 10. Um carregador de celular produzido no Brasil custa R$ 15. Quem vai comprar o carregador no Brasil R$ 5 mais caro do que o da China? Ninguém vai querer comprar o produto mais caro. Então, para proteger o meu mercado, para fazer com que o produto brasileiro, o carregador brasileiro venda, o que é que o governo do Brasil faz? Aumenta a taxa sobre os produtos importados. Então, eu aumento a taxa para que o carregador chinês saia por R$ 20, enquanto o carregador brasileiro vai sair por 15. Então todo mundo vai querer comprar o produto nacional que é mais barato. Isso é uma política de protecionismo. Surgiu nas nações europeias a partir da crise de 1929. Só que esse sistema protecionista fez surgir governos autoritários e patriotas que amavam os símbolos da pátria, os heróis da pátria, como na Alemanha, na Itália, na Espanha, Portugal, no Japão e até mesmo aqui no Brasil com Getúlio Vargas. Na Alemanha nós podemos citar Adolf Hitler, foi a figura, né, mais autoritária que surgiu naquela nação. Nós podemos citar a Itália, Benedito Mussolini, né? E no Brasil, como nós já citamos, Getúlio Vargas, ok? São governos autoritários e patriotas que surgem para resolver os problemas causados pela crise financeira de 1929, mas que favorecem um espírito patriota nessas pessoas, ok? Vamos entender como se deu então o fortalecimento de Adolf Hitler e o fortalecimento do nazismo, ok? Adolf Hitler ele era um militar que ele sobe ao poder em 1933. Ele tem origem polonesa, mas ele é criado na Alemanha. Ele era um ultradireitista, certo? Então tem muita gente aí dizendo por aí, até algumas autoridades aí do nosso país, que o nazismo é de esquerda, mas isso não é verdade. O nazismo é uma política ultradireitista, certo? Professor, mas o partido nazista era partido socialista nazista, tinha um nome socialista no nome do partido. Gente, não é só porque tem um nome que quer dizer que é socialista, porque se nós pensarmos sobre isso, a República Democrática do Congo deveria ser um país democrático, tá no nome, República Democrática do Congo. Mas não, é uma ditadura.
Então não é porque está no nome que de fato acontece. Então a política nazista, ela é ultradireita, conservadora, que vai de encontro a toda a política socialista. Para você ter uma ideia, o maior rival de Hitler é justamente, né, Stanley e a União Soviética, certo, gente? Então, não há possibilidade de o nazismo ser de esquerda, justamente porque os seus maiores inimigos eram os comunistas, ok? Fora outros pontos, né, da política interna que eu quis ressaltar apenas essa rivalidade com os comunistas como um dos pontos, mas não é o principal. Tem vários outros pontos que colocam realmente o nazismo como um movimento ultradireitista. Então o nazismo o que era? Ele defendia, né, a política de intervenção total do Estado, seja na economia, seja na política, seja na sociedade. O Estado tinha que ser maior, o Estado tinha que estar presente em todas as esferas da vida, né, naquela sociedade. Hitler ele fortaleceu a propaganda do nacionalismo, né, do amor à pátria, à bandeira, aos líderes, e começou a controlar a imprensa nacional, que só publicava aquilo que agradava, aquilo que fortalecia a imagem, a figura de Hitler, certo? E a sua política externa era expansionista, com a anexação de alguns territórios aos poucos, ele foi avançando e anexando. Ele queria de fato dominar todos os países da Europa para que ele exercesse o controle mundial. Era esse o objetivo de Hitler, porque ele acreditava num discurso de uma raça superior. Os alemães seriam essa raça superior, que é a raça por ele chamada, inclusive erroneamente, de ariana, que a raça ariana é a raça que deu origem aos persas. Então nada tem a ver, não tem ligação com a origem dos alemães, certo? Mas ele tem essa propaganda dessa raça pura, perfeita, que são os alemães, os arianos, e que tem que dominar todas as outras sub-raças no mundo, certo, gente? Então essa era a política externa de Adolf Hitler. Vamos entender os antecedentes da Segunda Guerra Mundial, ok, gente? O que permite o avanço de Hitler com seus projetos, com todas as suas loucuras ali que ele vai cometendo ao longo dos anos, foi a política do apaziguamento, certo? Que consistia justamente na neutralidade e muitas vezes, na maioria delas, omissão das nações liberais europeias em tomar uma decisão, porque eles tinham a liderança da Liga das Nações, eles poderiam tomar uma decisão que barrasse o avanço de Hitler, né? Mas eles não tomavam, eles estavam ali omissos e neutros nessa situação. Em outras palavras, né? Enquanto os nazistas não estavam incomodando eles, não era uma ameaça para eles, eles não iriam intervir, eles não estavam nem ligando para isso. Mas havia uma nação que era uma ferrenha opositora ao nazismo, que enfrentava o nazismo, e essa nação era a União Soviética. Sob a liderança de Stalin, a União Soviética fez uma oposição muito forte contra o nazismo, certo? E em contrapartida, a Alemanha e Japão se unem no pacto anti-Komitê, certo? E o Japão estava interessado em controlar alguns territórios na Ásia, como a Coreia e a China, que estavam sob a influência soviética, e os alemães queriam se opor de fato a toda a política externa russa da União Soviética, certo? Esse pacto ele acaba sendo aderido pela Itália e é chamado de eixo, certo? Entre a Alemanha, Itália e Japão. Você vai ver na página 163, né, a figura de Benedito Mussolini com Adolf Hitler em um carro, né, que eles estavam passeando juntos ali nos acordos firmados para poder colocar os planos de dominação ali em ação, ok, gente? Com esse pacto e surgimento do eixo, começa aí de fato a política mais agressiva da Alemanha, dos nazistas. O pan-germanismo,
que era o objetivo de unir todas as nações de origem germânica em uma só, ele se inicia com o Anschluss, que é a anexação da Áustria, que é um país de origem alemã, certo? De origem germânica, e acaba gerando, né, alguns protestos contra essa anexação, porque há diversos segmentos da sociedade austríaca, né, aos tchecoslováquios, há também, né, dentro dessa nação diversos outros segmentos étnicos que são contra toda essa dominação alemã. Após essa anexação, né, ele se coloca como defensor da minoria germânica, porque a maioria não era germânica nessa nação. E esse movimento de Hitler causou uma crise diplomática e política muito grande, né? Porque já poderia gerar um conflito, mas justamente nesse momento a França e a Inglaterra elas vêm lá e intervêm, né? Justamente por meio da Liga das Nações, e pedem que os nazistas, né, na figura de Hitler, venham para uma reunião para que eles possam encontrar uma saída diplomática e política para que houvesse um apaziguamento dessa estação causada pela anexação da Áustria. Essa reunião ficou conhecida como a Conferência de Munique, em 1938, e ficou decidido que a Alemanha poderia ficar com os territórios que ela tinha anexado, só que ela não poderia mais invadir novos territórios, ok? Entretanto, o acordo foi descumprido pelos membros do eixo, que continuaram seu processo de expansão pelo território da Europa e continuaram avançando e anexando territórios. Eles foram para essa conferência em Munique, mas a reunião, né, o que foi decidido entrou no ouvido, saiu pelo outro, eles não quiseram obedecer e simplesmente continuaram a sua política de expansão. Ok, gente? Professor, e depois, o que aconteceu quando eles descumpriram o acordo, né, do, da Conferência de Munique em 1938? Qual foi a punição? Qual foi o resultado? São cenas para um próximo capítulo da próxima aula, ok? Nós não iremos discutir isso hoje, a aula fica por aqui. Resolva um exercício que eu vou estar mandando por áudio. E qualquer dúvida, retorne ao vídeo, reveja o material. Nós estamos também à disposição. Tenha uma boa sorte na resolução dos exercícios e até mais. Bom dia, gente. Tchau.